Olá, estudantes do sexto ano, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a nossa aula de número 46. Eu sou a professora Débora. Para iniciar a aula, vou pedir que você separe os materiais de costume, um caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e, se possível, um dicionário. Eu vou esperar alguns minutinhos para que você se organize. Material organizado, eu vou pedir agora para que você anote aí na sua folha ou no seu caderno a data de hoje, o número da nossa aula, 46, e o nome da nossa disciplina, Língua Portuguesa. Bom, agora que já está tudo organizado, vamos começar relembrando a aula de número 45. Então, o texto lido na aula 45 foi O Burro Trapaceiro. Em seguida, foi trabalhado o discurso direto e o discurso indireto. É importante lembrar que o discurso direto representa a fala dos personagens tal qual ela foi dita. Já o discurso indireto é a fala dos personagens com as palavras do narrador. É o narrador quem conta o que os personagens falaram. Lembraram-se disso? E na aula de hoje, o que vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de final de semestre. Vejam, vamos trabalhar o gênero textual notícias e os conteúdos sinais de pontuação e produção de texto. Certo? Bom, vamos começar lembrando a aula 6 e a aula 7. Nessas aulas trabalhamos com o gênero notícia. Vamos relembrar então o texto lido e fazer atividades que retomam um pouco dos conteúdos trabalhados. Acompanhem com a professora a leitura. Fauna protegida. Zoo de Curitiba recebe tigre vítima de maus tratos em casa noturna. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, destinou ao Zoológico de Curitiba o tigre que foi usado como atração em uma boate do centro da capital, no início de 2018. O animal chegou à unidade de conservação do Alto Boqueirão na manhã desta quinta-feira, 28/1, passou por avaliações de saúde e, após adaptação, em breve será liberado no recinto que foi preparado para recebê-lo. Denúncias e imagens vazadas via internet levaram a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o IBAMA e o Ministério Público
a tomarem providências em relação ao estabelecimento e aos responsáveis pelos animais. Além do tigre, foram destinados ao zoológico uma arara canindé, um papagaio verdadeiro e uma serpente, que também estavam na casa do responsável na região metropolitana. O município multou o bar em R$200 mil. O recolhimento, feito pelo IBAMA e pela Força Verde da Polícia Militar do Paraná, só foi possível na última quarta-feira, 27/1, com uma decisão liminar da 11ª Vara Federal de Curitiba. Bom, quando estudamos o gênero notícia, vimos que esse gênero tem uma estrutura própria. Quando lemos ou quando produzimos, precisamos lembrar. Vejam, começamos com o título ou a manchete. Aqui, Zoo de Curitiba recebe tigre vítima de maus tratos em casa noturna. A manchete, ela vai chamar a atenção do leitor. Geralmente, ela traz um pequeno resumo do assunto que vai ser tratado na notícia. Em seguida do título, no primeiro parágrafo, nós temos uma parte do texto que chamamos de lead. Nesse parágrafo, vamos encontrar as principais informações do texto. Por exemplo, o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu e quando o fato noticiado aconteceu. Em seguida, nos próximos parágrafos, nós vamos ter o desenvolvimento, também chamado de corpo da notícia. Aqui você vai ter detalhes de como esse fato aconteceu, de porquê, vai ter explicações, às vezes pode ter até o depoimento de alguém que presenciou o fato noticiado, certo? Vejam, faz parte do lead, então, informações como quando, quem, onde, o que. Você vai encontrar informações que irão despertar a atenção do leitor para continuar com a leitura do texto. A atividade proposta agora é que você relacione cada etiqueta com uma das informações expostas. Vamos fazer em partes. Primeiro, a parte que você vai identificar quando, quem e o que. Do que está falando essa notícia? O que trata a notícia? Eu vou dar um tempo para que você consiga fazer a leitura com atenção e responder no seu caderno. Vamos lá, vamos para a resolução da atividade? Acompanhem com a professora. Nós temos lá o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Essa informação se refere ao quê? Do que está falando?
Ela indica com quem o fato aconteceu, quem é que foi responsável pela situação apresentada na notícia. Então, nós temos aqui o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Em seguida, temos a próxima informação. Destinou ao Zoológico de Curitiba o tigre que foi usado como atração em uma boate no centro da capital. Essa informação nos dá ideia do quê? Essa informação nos dá ideia do que aconteceu na notícia, qual é o fato apresentado na notícia. E em seguida temos, na manhã desta quinta-feira, dia 28 de janeiro, essa informação nos dá ideia do quê? Ora, nos dá ideia de tempo, ou seja, de quando o fato ocorreu. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda parte da nossa análise. A questão 2, você vai identificar como, por quê e onde os fatos aconteceram. Eu aguardo para que você resolva aí no seu caderno. Tudo certo? Vamos conferir então, vamos observar as respostas agora. Então eu tenho lá, Zoológico de Curitiba. Zoológico de Curitiba me diz onde o fato aconteceu. Em seguida, nós temos a seguinte informação. Denúncias e imagens vazadas via internet levaram a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o IBAMA e o Ministério Público a tomarem providências. Vejam, aqui nós temos a informação de como o fato ocorreu, né? Como é que esse tigre acabou sendo doado para o Zoológico de Curitiba? Bom, foram feitas denúncias, né? Foram vazados vídeos na internet e o Ministério Público e o IBAMA tomaram então uma atitude de apreender o tigre do local onde ele estava e fazer a doação para o Zoológico de Curitiba. Então aqui a informação é sobre como o fato ocorreu. E agora sim nós temos a informação de por quê. Por que esse tigre foi doado para o Zoológico de Curitiba? Por que foram feitas denúncias? Porque o tigre era vítima de maus tratos em uma casa noturna no centro de Curitiba. Tudo bem? Então aqui nós aprendemos, relembramos as informações do LIDE, certo? Em seguida vamos para uma próxima atividade em que vamos trabalhar a finalidade da notícia. Vejam, o gênero textual notícia trabalha com fatos, com informações. Então, essa notícia que nós lemos, qual é a finalidade dela? Para que ela serve? A professora trouxe aqui
a finalidade, um parágrafo explicando a finalidade dessa notícia que nós lemos. Mas para isso, o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar organizar os quadros com as informações para que esse parágrafo tenha sentido, para que a pontuação esteja de acordo com os padrões, certo? Então eu vou dar um tempo para que você leia as informações do quadro, dos quadros e reorganize essas informações, certo? Um tempo para que você pense, execute e nós já voltamos para conferir. Vamos acompanhar agora a resolução dessa atividade. Vejam só, nós temos então o parágrafo estruturado da seguinte forma. A notícia tem a finalidade de informar sobre o tigre, usado como atração em uma boate do centro de Curitiba, que foi apreendido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e doado ao zoológico da cidade. Veja que como as informações foram separadas em quadro, eu tenho aqui, depois das vírgulas, um espaço, outro espaço, porque foi feito assim para que você pudesse organizar os quadros. Como é que fica essa informação organizada em um único parágrafo? Veja só, eu separei as diferentes informações que você tem dentro desse parágrafo. Observe que foram usadas cores diferentes. Então, ficaria assim, a notícia tem a finalidade de informar sobre o tigre. Aqui está a vírgula. Usado como atração em uma boate do centro de Curitiba. Outra vírgula. Veja que essa informação, ela é um aposto, ela é uma explicação sobre o tigre. É uma informação a mais, por isso que ela está entre vírgulas. E aí eu tenho a continuidade. Esse tigre que foi apreendido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e doado ao zoológico da cidade. Repare que a última informação sobre o fato e doado ao zoológico da cidade, ela foi relacionada às outras informações, as demais, com a conjunção e, certo? Então, eu quero continuar estudando com você esse assunto da pontuação. Vamos analisar o uso das vírgulas nos textos, certo? Acompanhe comigo que a estrutura da frase em língua portuguesa é formada por pares indissociáveis. Indissociáveis significa que não podem ser separados. Sempre você vai ter um sujeito e o verbo. O sujeito é quem pratica a ação e o verbo é o que vai ser feito, o que eu estou falando desse sujeito. E também tenho o verbo e o complemento. Vejam, se eu digo a professora, eu tenho um sujeito. Aí você vai perguntar para mim, a professora o quê?
Ah, você vai usar o verbo para me dizer. A professora explicou. Aí eu tenho o verbo. Se eu tenho o verbo, eu vou ter que ter um complemento. A professora explicou o quê? A tarefa, os conteúdos. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Tudo bem? Mas eu quero analisar com você em um trecho da notícia que nós lemos anteriormente. Vejam só, a primeira regra de ouro do uso da vírgula é: não se separam esses elementos com vírgula. Esses elementos quais? O sujeito e o verbo do seu complemento. Veja no trecho da notícia o que é que eu estou falando para vocês agora. O tigre foi usado como atração em uma boate do centro da capital. Qual é o sujeito que eu tenho nessa frase? De quem eu estou falando? Eu estou falando do tigre. Então, o tigre é meu sujeito. E aí, eu tenho um verbo, certo? O que eu estou falando? O que eu vou falar desse tigre? Eu estou falando que esse tigre, ele foi usado. Imagine que a frase parasse por aqui. O tigre foi usado. O que é que você me perguntaria? Você me perguntaria, foi usado como, professora? Foi usado de que maneira? Onde? Qual é o complemento dessa ideia? Então, nós temos aqui como atração e eu ainda tenho aqui mais uma informação. Em uma boate do centro da capital. Então, eu tenho o sujeito, o tigre. E o que eu estou falando desse sujeito? Que ele foi usado como atração em uma boate do centro da capital. Vejam, aqui nós temos o tigre como sujeito e nós temos dois verbos, né, que estão sendo usados juntamente para dar a ideia que a gente deseja. Quando eu tenho dois verbos sendo usados juntos, eu digo que eu tenho uma locução verbal. Simplesmente porque não é um verbo só. É mais de um verbo, são dois verbos juntos. Por isso que a professora aqui chama de locução verbal. Tudo bem? Vamos ver como é que isso muda. Até aqui a gente não viu vírgula. E agora? Quando é que eu posso usar uma vírgula? Bom, eu tenho novamente a frase e digo aqui para você que quando algo se intromete nessa estrutura, qual estrutura? Quando eu coloco uma informação a mais no meio ali do sujeito e do verbo, ou do verbo e do complemento, quando eu quero colocar uma outra informação que vai explicar, que vai aumentar o sentido do que eu estou falando, aí sim eu vou usar vírgulas. Veja como é que fica, ó. O tigre foi usado como atração em uma boate do centro da capital. Sujeito, verbo, né, locução verbal e o complemento. Como é que eu poderia ampliar essa frase? Acompanhem com a professora. O tigre, agora chamado Rajar, foi usado como atração em uma boate do centro da capital, antes de chegar ao zoológico. Percebem a diferença? Percebem que nós temos uma estrutura maior e nós temos informações a mais sobre o que eu estava falando inicialmente? Vejam, o tigre, que é o nosso sujeito, agora eu estou dando uma informação a mais sobre ele. Eu estou falando que agora ele recebeu o nome de Rajar. Foi usado como atração em uma boate do centro da capital e eu acrescentei uma nova informação antes de chegar ao zoológico. Estou dando uma circunstância de tempo. Então, né, eu coloquei ali outras informações que inicialmente não estavam. Aí sim eu pude colocar a vírgula nessa frase. Tudo bem? Nós vamos continuar estudando e aos pouquinhos a gente vai entendendo melhor. A atividade que você vai fazer agora é relacionada ao uso das vírgulas. Vejam, eu retirei as vírgulas desse trecho da notícia. Eu quero que você aí leia com atenção e faça o exercício. Tente ver aonde você colocaria as vírgulas aqui. Eu estou te dando uma pista, tá? São 3 vírgulas que foram tiradas desse trecho, desse fragmento da notícia. Eu vou dar um tempo para que você leia, analise com atenção, pense no que nós conversamos anteriormente e coloque aqui, recoloque as vírgulas aonde elas devem estar.
Voltamos e vamos conferir. Vamos ver aonde que essas vírgulas devem ser colocadas. Acompanhe com a professora a leitura. Um animal chegou à unidade de conservação do Alto Boqueirão na manhã desta quinta-feira, dia 28/1. Vejam, aqui nós temos a primeira informação do texto sobre esse animal e nós temos uma informação de tempo. Então, nós vamos colocar a vírgula para separar essa informação das próximas que virão. O que é mais eu estou falando sobre esse animal? Passou por avaliações de saúde e... Vou colocar uma vírgula, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma observação. Após a adaptação, em breve será liberado no recinto que foi preparado para recebê-lo. Então, as vírgulas que nós usamos aqui estão separando a informação de tempo, né? A primeira informação que eu tenho, a segunda informação de que ele passou por avaliações de saúde e vejam, eu tô dando aqui, ó, eu tenho um aposto aqui, eu tenho uma explicação a mais para você, uma informação a mais. Após a adaptação, em breve será liberado no recinto que foi preparado para recebê-lo. Bom, a cada correção, uma nova explicação e uma nova análise. Então, eu proponho agora uma nova atividade para que você novamente faça o exercício de análise e procure o local certo de recolocar as vírgulas nesse texto. Ok, estamos de volta e vamos fazer a correção. Vamos acompanhar com a professora. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer a leitura, nós vamos contar a quantidade de informações que nós temos e aí sim nós vamos recolocar as vírgulas nos locais corretos. Vejam, o novo tigre chamado Rajar, que vive há anos em cativeiro sem condições de devolução à natureza, deverá agora ocupar o recinto deixado por Tom no Zoológico de Curitiba, animal idoso que faleceu recentemente. Vejam quantas informações nós temos sobre o novo tigre. Então vejam, primeiro eu estou falando aqui do novo tigre. É a primeira informação, mas o que eu estou falando de novo que eu não tinha falado antes desse tigre? Que ele agora é chamado de Rajar. O que mais que eu estou falando dele? Que ele vive há anos em cativeiro. Outra coisa que eu estou dizendo dele, que ele vive sem condições de devolução à natureza e que deverá agora ocupar o recinto deixado por Tom no Zoo de Curitiba, animal idoso que faleceu recentemente. Então vejam, eu usei as vírgulas para separar as informações sobre esse novo tigre. Quero chamar a sua atenção aqui para a última informação. Animal idoso que faleceu recentemente. Qual é esse animal? Essa informação está falando sobre o tigre Rajar? Não, essa informação, ela está se referindo, ela é uma informação explicativa do Tom, que foi falado antes.
que o Rajar, ele agora vai ocupar o recinto deixado por Tom no Zoo de Curitiba. Quem era o Tom? Ah, foi o animal idoso que faleceu recentemente. Tudo bem? Vamos em frente? Bom, continuando nessa temática dos animais, lá na aula 5, nós vimos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Vamos fazer a leitura e ver como é que nós podemos relacionar alguns artigos da declaração a essa situação, a esse fato apresentado na notícia. Vejam, o tigre, ele estava sofrendo maus tratos. E a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela nos traz algumas orientações sobre esse assunto. Acompanhe a leitura com a professora. Declaração Universal dos Direitos dos Animais, Unesco, né, um órgão da ONU, né, que fica situada em Bruxelas, na Bélgica. 27 de janeiro de 1978 é a data em que essa declaração foi promulgada, certo? Então eu trouxe aqui 2 artigos. Artigo 4º, parágrafo A. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. B. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este direito. Vejam, por que é que foi escolhido esse artigo? Quando fala aqui, todo animal pertencente a uma espécie selvagem, eu lembro diretamente do tigre da notícia, certo? Então ele não poderia estar trabalhando, sendo exposto numa casa noturna. Ele tem o direito de viver no seu habitat natural. Toda privação de liberdade. Ora, se ele não estava no ambiente natural dele, se ele estava trabalhando, sendo exposto numa casa noturna, ele estava privado da liberdade. Vamos continuar com a leitura. Artigo 10º. A. Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. B. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal. Aqui nós relacionamos diretamente à situação vivenciada pelo tigre, certo? Ele não teve o seu direito respeitado porque ele estava sendo explorado para divertimento dos homens, das pessoas. Em relação a isso, eu quero agora propor uma atividade. Vejam, eu quero que você releia a notícia para que você consiga responder então a questão 6. A pergunta é a seguinte: qual fato exposto na notícia comprova que os direitos do tigre não foram respeitados conforme está na Declaração dos Direitos dos Animais? Vejam, releia o texto da notícia e copie, escreva a frase que está mostrando, comprovando que o direito do tigre não foi respeitado. Não foi respeitado por quê? Qual era a situação que esse tigre estava vivenciando e que não poderia estar? Eu aguardo para que você responda aí no seu caderno.
Estamos de volta, vamos conferir? Vejam só, aqui, já no primeiro parágrafo, você tem a informação de que o tigre foi usado como atração em uma boate do centro da capital. Então, a professora reproduziu o que está escrito no primeiro parágrafo, já no lead da notícia. Se ele estava sendo usado como atração em uma casa noturna, em uma boate, ele não teve seus direitos respeitados. Ele foi privado de liberdade e provavelmente estava sofrendo maus tratos. Ainda em relação à notícia e à Declaração Universal dos Direitos dos Animais, eu quero que você pense comigo. Quando lemos a notícia, nós podemos afirmar que outros animais também sofreram maus tratos? Então, eu quero que você refaça a leitura e que você identifique se é possível dizer isso. Sim, não era só o tigre que sofreu maus tratos nessa mesma casa noturna, ou se era apenas o tigre. Então, eu quero que você responda sim ou não e que você explique por que é que você respondeu isso com base nas informações do texto. Então, voltamos, vamos conferir. Vejam, é possível sim, afirmarmos, percebermos que outros animais também sofreram maus tratos nessa casa noturna. Porque no texto da notícia está dizendo que, além do tigre, foram destinados ao zoológico uma arara canindé, um papagaio verdadeiro e uma serpente que também estavam na casa do responsável. Então, essa é uma informação explícita da notícia. Fazendo a leitura, eu conseguiria perceber. Para encerrarmos a nossa aula, vamos a uma última questão. Retomamos ao artigo 4º. Lá no artigo 4º você vai ler então: todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a esse direito. A pergunta que eu lhe faço agora é: a expressão este direito está se referindo a qual direito? Vejam, só nesse parágrafo eu não tenho essa expressão. Então, vamos continuar. Mais uma questão, já finalizando a nossa aula. Quero retomar com vocês a leitura do artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Vamos ler. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este direito. Vejam que a expressão este direito está destacada. Eu quero que você pense sobre isso. Quando fala aqui este direito, a palavra este me indica
que já foi falado antes qual era esse direito. Não foi retomada a explicação na letra B. Mas se está dizendo este, já me disse no parágrafo anterior qual é esse direito. Eu quero então que você releia o artigo e que você explique, né, a que direito essa expressão destacada está se referindo. Estamos de volta, vamos conferir a resposta da nossa última questão da aula de hoje. Acompanhem aqui então. Quando eu digo a este direito que a privação de liberdade é contrária a este direito qual? Eu não preciso repetir aqui o que eu já falei anteriormente. Então vejam, este direito já foi falado aqui na letra A. O direito de viver livre no seu próprio ambiente natural. É uma questão, é uma técnica que você também pode utilizar ao escrever os seus textos. Procurar palavras, meios, procurar estratégias para evitar repetições. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós ficamos por aqui e nos vemos nas próximas aulas. Cuidem-se e até breve.